Obrigado, apóstolo Marcelo Parrelha, muito obrigado pelo carinho, a toda a igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, eu vou iniciar com aquela palavra de sempre. Você que quiser contribuir com o Ministério Unicristo, será um prazer recebê-lo aqui. Você contribuir com o que? Pastor, com o que eu posso contribuir? Nós temos um trabalho muito importante, que é o trabalho de prover às pessoas alguns itens, de alimentação, para as pessoas que estão passando por momentos muito difíceis em suas vidas. Então, você que puder doar uma cesta básica, e quiser nos trazer aqui na Graúna 224, será muito bem recebido, porque em tua mão, vai abençoar uma pessoa com certeza que esteja passando por um momento difícil. Pastor, eu não posso pagar ou doar uma cesta básica. Não tem problema, você pode doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de fubá, alimentos não perecíveis, e a gente vai juntando, por exemplo, um dá o arroz, o outro dá o feijão, o outro dá... A gente vai montando conforme a necessidade daquele que recorre a nós, Então, você estará abençoando uma pessoa. Pastor, eu estou só com eu posso dar só uma latinha de sardinha. Ótimo! Essa sardinha é proteína. Então, é o que você pode dar, e ela tem uma longevidade bem longa, Ela não deteriora assim. Pastor, posso dar uma lata de leite? Muito bem, pode dar. Agora, aqueles que estão com roupa que não usam mais, seja porque engordou ou porque emagreceu, não importa. Mas ela pode ser utilizada. Não é, vou dar uma roupa aqui, mas ela tem um furo aqui. Desculpa, mas ela tem um furinho aqui. Não, você não usaria essa roupa furada? Eu vou doar um sapato, mas tem um furo no sapato. Você usa o sapato furado? Não. É um item que esteja em condições de uso. É isso que nós estamos propondo aqui, tá? Se você tiver um cobertor, um casaco, nós estamos chegando aí uma época que daqui a pouco vai começar a fazer frio. Então, se você tiver um cobertor, um casaco que você não utilize mais, ganhou de alguém, mas você já tem tanto que não precisa daquele, você pode nos doar, que ele será doado a pessoas que precisam, que estão passando por momentos difíceis, meu irmão? Então é isso, tá? Hoje eu vou falar, uma coisa assim interessante. Eu fiquei me perguntando, o que Jesus fala sobre a inveja, a ganância, a injúria, falso testemunho e para quem não se prepara para as situações da vida. O que Jesus fala? Então, Jesus abordou cada uma desses temas de forma muito direta em seus ensinamentos, geralmente focando na postura do coração e nas consequências espirituais e práticas das nossas escolhas. Você quer saber? Quando você faz aquilo que Jesus está sempre repreendendo a gente na palavra de Deus, quando você faz coisa que não deve, o que ocorre? Existe uma consequência espiritual e existe também uma questão prática neste mundo, Você já viu aquela frase? É velha, igualzinha ao mundo, mas é verdade. É aquela frase assim: toda semente que você plantar, você um dia vai colher, meu amigo. Seja aqui ou na espiritualidade, mas você vai colher. É verdade, Então, prestou atenção nos itens que eu falei? Prestou? Então foram a inveja, a ganância, a injúria, a falso testemunho e o não se preparar para as situações da vida, Em relação à ganância e à inveja, Jesus
via a ganância como uma das maiores armadilhas para a alma. Entende? Pois ela substitui confiança em Deus, né, pelo apego aos bens materiais. Então você vê que é extremamente importante como é que essas coisas nos afligem a alma. A gente começa a substituir. Já viu aquelas pessoas? Eu já vi pessoas falarem assim: eu não preciso de Deus, eu tenho meu braço, eu, meu amigo, minha esposa, a irmã Elizabeth, né, a minha amada esposa, ela é testemunha. Todas as vezes que eu acordo, todos os dias, a primeira coisa que eu agradeço a Deus é por permitir que eu tenha aberto os olhos. Agradeço pelos meus sentidos, pelas condições de saúde. Às vezes a gente tem um probleminha aqui, um probleminha lá, mas estou consciente, estou andando, estou pensando, estou vendo, estou ouvindo. Então isso aí a gente agradece, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? A alma, pois ela substitui. Já viu aquelas pessoas? É isso que a pessoa faz. Ela começa a substituir. Tem dinheiro? Eu tenho dinheiro, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus porque eu tenho dinheiro. Eu posso comprar um carro de luxo, eu posso comprar uma casa de luxo, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. E para que eu vou precisar de Deus? Né? O perigo do acúmulo está em Lucas. Então vamos ver aqui. Vou pedir para os irmãos, por favor, abrir no capítulo 12, versículo 13. Né? Começa no versículo 13. Capítulo 12, versículo, a parábola do rico insensato. Então vamos lá. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, a quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma o que o tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Glória a Deus por sua palavra. Vocês entenderam? A gente não sabe o que acontecerá amanhã. Então eu posso gastar tudo de forma perdulária, né? Posso gastar à vontade, posso estourar todo o meu dinheiro. Não. Você tem que estar preparado. Mas a coisa é você não se apegar, se agarrar, né? E esquecer que Deus existe, porque quem tem poder sobre a tua vida é Deus. Simples. É simples assim. Você não tem o poder de... Quem te garante? Nós, no Brasil, temos uma frase ao nos despedir do trabalho, em casa,
até em fazer algumas coisas, né? Você no trabalho, você fala até amanhã, e o outro responde, se Deus quiser. Porque a maioria dos brasileiros são cristãos, né? Então ele fala, se Deus quiser, porque ele tem consciência que amanhã ele pode não estar. Eu estou aqui falando com você sobre, né, a palavra de Deus e tal, né? Estou aqui vivo, graças a Deus, né? Mas eu não sei, sinceramente, se amanhã estarei neste mundo. Como é que eu vou saber se eu vou estar aqui neste mundo amanhã? Não tenho condições de fazer isso. Não posso garantir. Eu posso, por exemplo, eu vou trabalhar amanhã, eu combino, segunda-feira eu vou fazer o que você está me pedindo, colega. Ou então, eu trabalho na área da saúde, né? Com pessoas. Eu falo, então segunda-feira eu vou marcar uma consulta e vou com a enfermeira aí em sua casa e tal. Esse é o meu planejamento para atender a pessoa conforme o meu trabalho. Mas só quem sabe realmente se eu vou é Deus, não tem outro, tá bom? Então essa é uma das coisas, né? Então é isso, cuidai, o perigo do acúmulo, cuidai e acautelai-vos de todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? A gente já leu sobre a palavra do rico aqui, insensato, né? Os dois senhores, ele também deixou claro que a ganância divide o coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode estar aqui servindo a Deus. Não é, então não precisa de dinheiro. Claro que você precisa. Mas precisa para as coisas básicas, para você viver. Não colocar o dinheiro na frente de Deus. Você precisa de dinheiro para você trabalhar neste mundo, para você ter coisas práticas nesse mundo físico, né? Mas aí com Deus, como é que você faz? Não é? Não vamos confundir as coisas. Existe uma relação, você e Deus, que é a relação vertical, né? Você com Deus. E a relação horizontal, que é você com as outras pessoas, com aqueles que estão vivendo à sua volta, seja no trabalho, seja na família, seja no mundo, né? Você tem que ter uma relação decente, né? Sobre isso. Sobre a inveja, embora a palavra inveja, né, apareça menos diretamente nos discursos de Jesus, ele associa ao olho mau. É o olho mau, né? Ainda tem aqueles que falam assim, eu tenho inveja boa. Inveja é inveja, gente, né? Inveja boa, já viu isso? Olho mau. E condena na parábola dos trabalhadores da vinha, onde o patrão questiona o que reclama do salário alheio. Né? Vamos lá em Mateus capítulo 20, né? Vamos lá em Mateus capítulo 20, no pé do mundo, Mateus 20. Vamos ver, meus irmãos, aqui, ó. Mateus capítulo 20, é isso? É. Capítulo 20. A parábola dos trabalhadores. Olha só como é que são as coisas, né? No capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei
o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, a nona fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, ou seja, a jornada, né? Aqui, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram da que haviam de receber mais do que um modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse-lhes: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Jesus fala aqui da parte espiritual, mas também é referente à parte deste mundo. Ele fala que muitos vêm por um caminho, mas poucos serão escolhidos, porque aceitam de verdadeiro coração, estavam ali. Quer dizer que no último momento, se você aceitar Jesus Cristo na sua vida, você não será salvo. Você será salvo se você aceitar Jesus. Hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tanto mal às pessoas, mas você está realmente arrependido, você será salvo. Não tem como fazer diferente. Mas eu sou... E aí é a mesma coisa que o cristão. Como é que pode, pastor? Eu estou aqui há 50 anos, vindo à igreja, orando, cantando, louvando, fazendo campanha. E o Senhor fala que este que chegou agora, neste domingo, e aceitou Jesus na sua vida, está tão salvo quanto eu? Sim, sim, é a graça de Deus nisso aí, porque se ele realmente está arrependido, né, ele vai ter a graça. Muitas pessoas têm 50 anos de igreja, e não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus Cristo, gente. A igreja, aqui o ministério, ela é um caminho para você ouvir a palavra. Aliás, todo domingo, entre 4 e 4h30, você tem aqui a palavra de Deus sendo pregada. Vem nos visitar pessoalmente. Vocês que estão aí ao nosso redor, aqui da rua Graúna 224, vai ser uma alegria recebê-los aqui. Mas continuando, então você entende que é inveja? Puxa, eu estou tanto tempo aqui, feliz de você, sinta alegria, que ele se arrependeu. Aquele que rouba, não rouba mais. Já imaginou? Menos um lalau na rua. Não é? Que coisa maravilhosa. Não é? Aquele que está fumando coisa que não deve, é menos um, que vai abastecer de dinheiro, né, as pessoas que vendem esse tipo de coisa. Está entendendo? É menos um.
que vai se juntar ao exército de Jesus, não é? Que beleza, que maravilha, né? Em relação à injúria e ao falso testemunho, né? Para Jesus, o que sai da boca é o reflexo direto do que está dentro do coração. Ele elevou o padrão dos mandamentos tradicionais sobre os temas. A gravidade da injúria, ofensa. No Sermão do Monte, Jesus explicou que a ira e a injúria verbal são extensões do próprio homicídio. Qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Isso está em Mateus capítulo 5, 22. Então você está vendo como é que são as coisas? Porque é aquela situação, né, em relação à injúria e tal. Tem pessoas que não fazem determinadas coisas porque elas sabem que vão ter consequências diretas. Mas como ela ainda não fechou os olhos, ela não tem consciência da consequência que é para um lugar ruim, lá com o inimigo de Deus, né? Ela não tem. O falso testemunho nasce no coração. Ao debater com os fariseus sobre a pureza, ele explicou de onde vêm esses pecados. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicidas, né? Os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Isso está em capítulo 15, Mateus 15, 19. Isso cresce dentro do coração, você começa a sentir, aí aquilo começa a fazer como diz a minha esposa, ela fala que faz um ninho, né, na cabeça, o passarinho ruim começa a fazer um ninho na cabeça e aquilo vai em frente, está entendendo? Então é dessa forma que você tem que pensar. E o não preparar-se para as situações da vida. Você viu que eu fui falando, porque a inveja é porque a pessoa não se preparou, a pessoa não conseguiu aquilo que queria, e aí olha para o outro que se preparou, né? O outro que se esforçou, né? Conseguiu os seus bens, né? Estou falando de maneira lícita, tá, gente? Estou falando de maneira lícita, com esforço, com trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aí outro dia eu falei para uma pessoa, para um menino, ele está querendo abandonar a escola. Eu falei, meu filho, ele está fazendo 18 anos, fez 18 anos agora. Falei, meu filho, daqui a 10 anos, onde você pretende estar? Ele abaixou a cabeça e ficou assim, descaído, com as faces descaídas. E eu falei, então, onde você pretende estar? Aí eles falam muito baixinho, falam meio envergonhado, falam, eu quero estar na minha casa, com o meu carro. Aí fica olhando para cima, fica com o meu carro, né? Se tiver uma esposa, né? Uma namorada, um bom trabalho, quero viajar. Ué, mas como é que você vai conseguir isso se você não quer estudar nem completar o 2º grau? Né? Hoje, eu quando era menino, minha mãe falava, meu filho, se você não estudar, você vai ser lixeiro. Porque naquela época, a pessoa não precisava ter primário, não precisava ter ginásio, não precisava ter 2º grau, não precisava ter universidade. Mas a coisa foi apertando. Hoje você encontra pessoas trabalhando na Colurb, coletando livros, que tem o 3º grau. Tem que ter no mínimo o 2º grau. Ué, não é isso? Tem que se preparar. Você tem que se preparar para aqui no mundo, mas, ora, se você tem que se preparar aqui no mundo para você fazer as coisas,
Como é que você não vai se preparar para um reino maior? Um reino de Deus. Como é que você não vai se preparar para o reino maior? Você acha que você ter a sua casinha, ter o seu carrinho, ter a sua televisãozinha colorida, bonita, 56 polegadas, você vendo lá aquelas plataformas de stream, você acha que você, aqui é o meu reino, é o meu castelo. Você quer comparar o seu castelo, por mais luxuoso que ele seja, com um castelo, com as residências que Jesus tem nos preparado lá no céu? Você quer comparar com a paz? Já começa por lá não permite pecado, então não vai ter ladrão, não vai ter traidor, não vai ter falso testemunho, não vai ter brigão. Você quer preparar, quer achar que aqui o seu castelo é melhor do que o de lá? Você tem que preparar para os dois, filho. Filha, não tem jeito. Não tem jeito, tem que se preparar. Não se prepara. Jesus falou muito sobre essa importância de prudência, de vigilância e do planejamento, tanto no aspecto espiritual, estar pronto para a eternidade e para as provações, porque você tem, quando no aspecto prático. Pastor, qual é a provação que eu sofro? Eu já sofro tanta coisa. As provações são provações. Eu falei algumas coisas aqui, características do coração das pessoas. Aquele que fica te invejando, né? A minha esposa é professora e ela estava a caminho de ir para a direção, né? Não é que ela ia ser a diretora, ela estava indo para a diretoria, ela ia deixar de ministrar aula. Essa professora que falou isso para ela já até saiu. Mas ela declarou a inveja. Ela declarou: que inveja que eu tenho de você. Você vai deixar de dar aula. Você vai ficar quietinha lá na secretaria. Não vai aturar aluno mal criado, né? Aluno mal educado, que fala palavrão, que taca a lixeira nas costas da gente, bolinha de papel. Que inveja. Mas essa pelo menos foi honesta. Essa declarou que estava com inveja da minha esposa, né? E as que não declararam? Isso aí é uma incontingência do mundo. Você vai ter os invejosos, vai ter aqueles que querem te dar rasteira, né? Que querem tirar de você a tua chance e entrar no teu lugar, se puder. Agora no céu, é aquilo, né? Depende da tua atitude, do teu coração. Se teu coração realmente está entregue a Jesus Cristo, se ele realmente, você quer, às vezes, né, eu falo: pastor, você às vezes é duro na palavra, às vezes você fala direto, às vezes você não tem um filtro, você joga em cima da pessoa, mas não tem conversa. Deus sabe da minha vontade de atendê-lo aos requisitos que a Bíblia, a palavra de Deus me exige. Ele sabe que eu falo isso com o coração, né? Ele sabe disso. E eu me esforço para isso. Pastor, quer dizer que você não erra? Claro que às vezes a gente erra, né? Claro que às vezes a gente fala uma palavra meio atravessada, né? Às vezes tem situações que a paciência chega em cima, né? Mas, né? Então a parábola das 10 virgens, perdão, é uma das situações em que você tem que se preparar. 5 delas eram prudentes. Isso está em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. 5 delas eram prudentes e levaram o óleo, reserva para as suas lâmpadas. 5 foram insensatas e não se prepararam. Quando o noivo chegou, as prudentes ficaram de fora. As imprudentes ficaram de fora.
O recado de Jesus foi: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você não pode falar que a palavra de Deus não te avisa. A palavra de Deus, vamos dizer assim, tem vários, ela é repetitiva, ela renova a mesma mensagem cada vez, mas é desta forma. Ela está te chamando a atenção o tempo todo. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não os podendo acabar, todos os que a viram comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Você tem que fazer um preparo, filho. Tem que se preparar, não só aqui, mas também para o céu, né? Agora tem muito isso, tá? Eu agora sou cristão, eu aceitei a Jesus e tal. Mas chega na sexta-feira, hoje sextou, e vai para farra. Sextou, continua a mesma coisa? Eu aceitei Jesus, né? Aí tem, desculpa o termo, né? Aí tem as piriguetes gospel, né? As piriguetes gospel. Eu ia numa igreja, chegando lá tinha uma senhora casada, com um filhinho bonitinho, né? Menininho era um espoleta, e a mãe não controlava muito não, tá? Mas a dona usava uns vestidos que não tinha como você não ver, porque glória a Deus, porque eu tenho visão. E assim como eu, todos. Ela vinha com uma roupa, às vezes ela vinha com uma roupa comprida, mas vinha um rasgo do lado, do pé até quase um terço da coxa. Quando ela sentava, naturalmente, o que acontecia, filho? Hein? Ficava as coxas de fora. O irmãozinho que estava aqui lendo, meu Deus do céu, escondia assim, né? Para poder não ser, ficava escondendo, para não ser tentado, né? Olhava para o outro lado, né? Tem aquelas que também se vestem, né? Que parece que estão empacotadas a vácuo. Aí vem tudo apertado, tudo. Eu sou de Jesus. Mas a palavra também fala sobre isso. Mas isso é outra situação. Em resumo da ótica de Jesus, para Jesus, a vida exige vigilância interna, guardar o coração da ganância e da boca maldosa, né? E preparação externa, agir com sabedoria, prudência e a base sólida para enfrentar os dias difíceis aqui na terra. Porque se você não se preparar para as coisas aqui na terra, para as coisas de Deus, né? Aqui na terra você pode dar um jeitinho e conseguir reverter. Se você está sofrendo algumas situações difíceis, você pode se definir a preparar-se, e aí você consegue contornar as situações ruins. Mas se você for sem se preparar para o céu, sem se preparar para o mundo celestial, a situação ruim para você vai ser eterna, infelizmente. Vai ser uma situação que você não vai parar de sofrer, simples assim. Você não vai ter mais a situação de morar naquele lugar maravilhoso que é a casa de Deus. Não participará das ceias com Jesus. Vai ficar lá com os amigos do outro. Você vai ficar lá. E aí, sinto muito, não se preparou nem para a terra e nem para a eternidade. Muito obrigado por esta oportunidade. Não esqueça de você vir a nossa casa aqui, na Graúna 224.